Salmo 123, cântico de romagem, nos diz assim a palavra de Deus. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. Vamos orar? Senhor, mais uma vez buscamos a tua presença em oração, rogando a ti que o Senhor se apiede de nós, que o Senhor nos faça conhecer a tua vontade, o teu querer por meio da tua palavra, que o Senhor nos pastoreie por meio daquilo que as palavras da antiga aliança nos fala. Nós rogamos, nos visita e nos abençoa nessa noite. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, chegamos então na nossa caminhada no quarto salmo dessa coleção de salmos de romagem. Como eu já falei outras vezes, lembremos que esses salmos, os salmos de romagem, eram aqueles entoados pelos judeus enquanto eles se dirigiam para Jerusalém para celebrar algumas das 3 grandes festas do calendário litúrgico deles, seja a festa da Páscoa, de Pentecostes ou de Tabernáculos. Deus havia estabelecido que apenas em Jerusalém ele deveria ser adorado, então todo o povo deveria ir até aquela cidade para oferecer sacrifícios, entregar os seus dízimos, bem como entoar louvores ao Deus de Israel. Nós nos identificamos com esses salmos à medida que nós vivemos aqui nesse mundo como peregrinos. Sim, nós saímos em um local e estamos caminhando para outro. Nós saímos daquilo que é chamado na Bíblia como império das trevas e estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Então, à medida que nós caminhamos na nossa jornada em direção à Nova Jerusalém, nós também nos apropriamos desses salmos como expressão do nosso canto e da nossa palavra ao Senhor. O Salmo 123, de maneira específica, trata sobre algo muito valioso. Trata sobre como um crente deve lidar com a oposição que enfrenta aqui no mundo. Como que o crente lida com escárnio, como que o crente lida com zombaria aqui no mundo. E para entendermos melhor esse salmo, é necessário que tenhamos em mente o contexto histórico em que ele foi composto. É bem verdade que não há unanimidade entre os estudiosos a respeito de qual contexto exato ele foi produzido. Alguns comentaristas, como por exemplo o Dr. Augustus e principalmente Stephen Newley, que é o comentarista base que eu uso para as minhas exposições, eles acham que esse texto ele foi produzido quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico. E nós vamos falar um pouco mais a respeito desse contexto. Mas se você pegar outros homens, como João Calvino, ele fala que foi justamente durante o período do cativeiro babilônico. O fato é que nós não temos como determinar exatamente foi nesse período. Nós não temos exatamente o contexto histórico em que ele foi escrito, mas podemos afirmar e lembrar de várias vezes em que o povo de Deus, o povo de Israel, foi subjugado e humilhado por nações estrangeiras inimigas a ele. Então esse salmo se refere às circunstâncias como essas, em que o povo de Deus é perseguido e sofre com a chacota e humilhação de pessoas que são inimigas de Deus em primeiro lugar e se tornam então inimigas do povo do Senhor. Se utilizarmos o retorno do cativeiro babilônico como provável contexto, e aqui eu quero partir desse princípio, nós podemos lembrar que esse foi um período depois em que o povo do Senhor estava entregue à idolatria. O Senhor então mandou o império babilônico contra eles para os levar cativos. Eles ficaram então mais de 70 anos no cativeiro babilônico, até que o império babilônico cai e surge então um novo império, o império persa, em que Ciro libertou os judeus para que eles pudessem voltar para Jerusalém e restabelecer a sua cidade, bem como seus serviços de adoração a Yahvé. O problema é que nessa volta, eles não encontraram a terra ocupada, a terra arrasada por completo. Havia ali naquele lugar outros povos, e de maneira especial um povo que com certeza você já ouviu falar, que eram os samaritanos. Sim, um povo misto, híbrido, que era então composto de
babilônicos, mesopotâmios com alguns judeus que haviam permanecido em Jerusalém. Então esse povo se misturou e a gente sabe como que Deus havia sido criterioso em relação a eles não se misturarem nem mesmo entre as tribos, para que as porções de terras ficassem organizadas. Mas então o povo que ficou ali, depois do cativeiro babilônico, passou então a se misturar, perdendo-se então aquela ideia da linhagem que era tão importante, que nós vemos diversas vezes livros da Bíblia sendo descritos com genealogias. Então, a ideia de sucessão dentro da linhagem sanguínea era algo muito valioso. Mas os samaritanos haviam abandonado completamente isso. Era um povo misturado, que não só era misturado no aspecto étnico, mas é misturado também no seu aspecto cultico, que é o contexto ou a consequência natural daquele que se mistura com descrentes, com outros tipos de serviço de culto. O problema não é uma mistura étnica, o problema é uma mistura religiosa, que nesse contexto uma coisa implicava na outra. Então eles manifestavam pelo menos dois tipos, os samaritanos, dois tipos de oposição em relação ao povo de Deus. A primeira oposição era uma oposição religiosa. Esse povo que estava lá, devido à sua primeira formação, tinha uma religião sincrética e trabalhavam contra a construção do templo de Jerusalém, na ocasião da volta dos judeus para Jerusalém. Então, quando os judeus voltaram para Jerusalém, eles encontraram Jerusalém entregue a esse culto sincrético, e eles então estavam em oposição a essa adoração que era feita lá, porque eles entendiam que o culto deveria ser feito ao único e verdadeiro Deus. Lembram-se, o motivo pelo qual eles foram para o cativeiro babilônico foi justamente por adorarem outros deuses por causa da idolatria. Então imagine eles voltarem para a terra e continuarem com a mesma prática de idolatria, servindo a outros deuses. Então eles aprenderam muito bem a lição depois desses 70 anos de cativeiro. Vamos voltar para a terra, vamos restabelecer o culto ao Senhor e servir ao Senhor como a palavra de Deus prescreve. E nesse contexto, os samaritanos eram aqueles que estavam em oposição direta a esse processo de restauração do culto ao Senhor. Mas para além dessa oposição religiosa, havia também uma oposição política, porque esses povos que estavam habitando ali na terra não queriam que os judeus voltassem a morar lá. E nós podemos claramente ver esse contexto sendo descrito lá nos livros de Esdras e Neemias, um período muito difícil para o povo de Deus, em que eles sofriam muito com a hostilidade e oposição daqueles povos que não queriam eles lá. O que podemos ver nesse salmo, de maneira específica, é que os judeus, eles apresentam então, por meio do salmista, uma voz, uma espécie de porta-voz da nação, falando que não suportavam mais essa hostilidade pela qual eles estavam passando. Seja a hostilidade política, como também a hostilidade à sua vida religiosa. E é diante dessa compreensão do salmo que os romeiros judeus se apropriavam dele para falar, primeiro, sobre a hostilidade que o mundo os tratava, e também da sua esperança de Deus ouvir eles, o clamor deles, diante desse escárnio. Hoje, nós, juntamente com esses irmãos da antiga aliança, nos unimos pelo fato de que percebemos que ainda hoje o mundo é hostil a nós, povo de Deus, nós cristãos. Vemos como cristãos são perseguidos. Por exemplo, se vermos no contexto islâmico, quantos vídeos vazam de cristãos sendo decapitados, sofrendo todo tipo de abuso, sofrendo todo tipo de perseguição. Nós mesmos apoiamos missionários que trabalham em lugares assim. E nós conhecemos muito bem esse contexto. Mas não para aí, não apenas religiões opositoras ao cristianismo, mas há também movimentos políticos, como o comunismo, que também tem a sua idolatria, que não é idolatria a uma divindade religiosa, mas é uma idolatria ao Estado. Afinal de contas, é ele que me sustenta, é ele que me mantém, eu devo trabalhar para ele. Também em contextos de comunismo, tal como Coreia do Norte e algumas partes da China, nós vemos claramente o povo de Deus sofrendo muitas perseguições. Mas nós também não sofremos perseguições desse contexto, mas podemos falar também de nós, que sofremos injúrias aqui. É verdade que no Brasil não há uma perseguição religiosa. Ok. Já houve algum momento, especialmente no momento que foi implantado a fé evangélica aqui no Brasil, mas hoje não é mais o caso.
Mas hoje há um tipo de perseguição por meio de injúrias. Quando eles falam, por exemplo, que crente só pensa em dinheiro. É uma injúria. Ou, por exemplo, que o crente, ele se acha um santinho que se porta como se fosse melhores do que os outros. O fato dele querer viver em santidade é uma expressão dele querer ou se sentir melhor do que o outro. Ou, por exemplo, quando os cristãos são chacotas, são chacota, chamado de tolos porque eles enriquecem homens religiosos como pastores. Eles também são chamados de infantis porque acreditam em um livro que fala que o homem andou sobre as águas. Eles acreditam em um livro que fala que Deus abriu um mar para que o povo passasse a pés secos. Eles acreditam em um livro que fala de um povo recebendo maná todo dia de manhã. Eles acreditam em um livro que fala de um homem que ressuscitou pessoas e que ele mesmo ressuscitou. Esse povo é muito lelé da cuca. Ou seja, até hoje, nós, povo de Deus, temos que ouvir injúrias, chacota e humilhações. Sobre esse tipo de hostilidade, lembremos daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo já havia nos alertado. Lá em João 15, 18 e 19, o Senhor Jesus Cristo nos fala: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo odeia porque Cristo nos escolheu. Ele está falando isso claramente. Não é uma coisa pessoal. É por causa daquilo que eu fiz que o mundo odeia vocês. Mas também podemos lembrar daquilo que o apóstolo João fala na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Com essas palavras, Deus quer nos mostrar que nós somos um povo que caminha contra um mundo em pecado e que seremos, sim, odiados pelo mundo. Não espere que aquele que é descrente trate você com honra e respeito. É possível que em algum momento, por causa de uma postura ética sua, a luz do Evangelho de Cristo ainda venha resplandecer sobre os olhos dessas pessoas. Mas não espere isso. De maneira geral, o que há uma oposição e chacota porque você não se dobra diante dos deuses deles. Tal como aconteceu com Daniel e os seus amigos na Babilônia. Os nossos valores são diferentes do mundo. Enquanto o mundo prega a sexualidade livre, nós falamos da castidade. Enquanto o mundo fala de família, pai, mãe e crianças, o mundo fala de dois pais, duas mães ou coisas desse tipo. Enquanto nós proclamamos que aborto é um homicídio, o mundo está falando que é apenas uma escolha da mulher. Enquanto nós falamos a respeito da homoafetividade, nós temos ouvido por parte do mundo que a pessoa deve fazer aquilo que ela quer do coração dela. Ou, por exemplo, quando nós falamos que o papel da mulher dentro da estrutura do casamento é de ser auxiliadora, o mundo diz, não, a mulher, na verdade, ela é maior do que o homem. Ela deve mandar do homem. Por esses motivos, queridos, o que nós vemos é o cristão sofrendo perseguições em diversas áreas ou diversas esferas. Dentro da esfera da universidade, eles afirmam que nós reproduzimos valores opressores, ou, por exemplo, nós não colamos na prova. No trabalho, a nossa postura é sempre buscando a integridade, nós não buscamos usar palavras chulas, coisas desse tipo, ou cair em corrupção, e até mesmo na família nós podemos ter algum tipo de perseguição. Por esses motivos, vemos que na nossa peregrinação, o mundo nos persegue, e isso acontecerá até a vinda do Senhor Jesus Cristo. O mundo não dará trégua, pelo contrário, a tendência é que essa perseguição e que esse tipo de oposição só faça crescer. E nós que temos acompanhado essa estrutura da revolução tecnológica, da revolução da informação, parece que à medida em que a informação se tornou mais disseminada, o ódio àquilo que a fé cristã ensina se tornou ainda mais volumoso. Queridos, antes de entendermos melhor o texto, é importante deixar claro nesse ponto da nossa exposição uma verdade de que a hostilidade sofrida pelo salmista, descrita aqui, está vinculada à sua fé e fidelidade ao Senhor, e não porque ele fez algo de errado. É importante fazer essa observação logo de início, porque muitos cristãos eles confundem o sofrimento injusto
com o sofrimento justo por termos desobedecido ao Senhor, feito algo de errado. Deixe-me tornar isso mais claro. Imagine que você é um cristão e no seu trabalho, ao invés de você fazer o seu serviço, você fica ouvindo a Bíblia, ouvindo cânticos de louvor, não dá atenção àquilo que seu chefe está estabelecendo para você trabalhar, e você diz que no final das contas isso é perseguição religiosa. Pastor, estava lendo a Bíblia e ele não estava deixando ler a Bíblia no trabalho. Por quê? Porque não é a hora de você ler a Bíblia, é a hora de você trabalhar. Você tem um resto do seu dia para ler a Bíblia. Na hora do serviço é a hora do serviço. E tem pessoas que acham que isso é um tipo de perseguição religiosa, e não é sobre isso que o salmista está falando aqui. O que o salmista está falando aqui é muito bem descrito na 1 de Pedro 4, 14 a 16. Ele fala o seguinte: pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer, como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. A perseguição descrita então aqui do salmista se dá por motivos injustos e contrário àquilo que a palavra de Deus estabelece. Posto isso, eu quero apresentar então a divisão do nosso texto, para que então possamos caminhar versículo a versículo e entender exatamente como que esse texto se aplica a nós. Quando lemos esse salmo, nós podemos perceber que ele é essencialmente dividido em duas partes, ou duas seções, sendo a primeira parte dos versículos 1 e 2, que apresenta o reconhecimento de dependência do Senhor em meio à perseguição, e a segunda parte, os versículos 3 a 4, em que é apresentado o clamor ao Senhor em meio à perseguição. Vejamos então a primeira seção do nosso texto, do nosso salmo, a primeira parte dos versículos 1 e 2, que apresenta o reconhecimento de dependência do Senhor em meio à perseguição. O versículo 1 começa afirmando o seguinte: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Aqui o salmista descreve a primeira coisa que devemos fazer quando não aguentamos mais essa hostilidade contra nós: levar os nossos olhos a Deus. Quando passamos por lutas no ambiente de trabalho, quando nós somos perseguidos porque nós não queremos nos corromper ou fazer aquilo que é a transgressão da lei de Deus para agradar as pessoas no ambiente de trabalho ou qualquer outro, o que nós devemos fazer quando começamos a ser perseguidos? Porque nós não queremos contar mentiras, assinar papéis falsos. A primeira coisa que o salmista diz é que nós devemos elevar os nossos olhos aos céus. E é justamente essa expressão que é apresentada aqui: a ti que habitas nos céus. A palavra aqui no hebraico é literalmente tu que está entronizado no céu. Mais do que a ideia de um Deus que habita no céu, ele está falando da ideia de um Deus que está sentado em um trono no céu. Ele está falando aqui com aquele que é o rei, com aquele que é o Senhor dos senhores. A imagem então é do Senhor em um trono que domina e controla todas as coisas. E queridos, essa é a melhor maneira de olhar para Deus quando passamos por uma situação de hostilidade. É uma situação de hostilidade em relação à nossa fé. Parece que os homens ficam grandes e Deus fica pequeno. Parece que nós ficamos com a visão turva. Os homens ficam muito grandes. Os homens têm muito poder. Os homens podem nos demitir. Os homens podem acabar com a gente. Os homens podem difamar o nosso nome. E Deus se torna pequeno. Mas aqui o salmista começa dizendo que quando passamos por dificuldades dessa natureza, os nossos olhos começam ou devem se voltar para os céus, para lembrar que o Senhor está sentado em um alto e sublime trono, e que Ele governa sobre tudo e sobre todos lá dos céus. Enquanto sofremos aqui, sabemos que o nosso Deus vê e controla todas as ocasiões, e tudo não está ao acaso. Ao termos essa percepção, podemos nos assegurar que Ele cuida de nós e que as coisas não estão saindo do controle dele. E diante da consciência que Deus está assentado em um trono, Ele diz: eu elevo os meus olhos para esse Deus. É interessante que eu já falei isso para outras vezes para os irmãos, que os judeus, diferentemente de nós que oramos com as mãos juntas e olhando para baixo, os judeus olhavam para cima e levantavam as mãos para poderem orar. Então aqui, é como se o salmista estivesse olhando para os céus,
com as mãos levantadas a Deus, com expressão de oração, elevando os olhos para o Senhor, mas em silêncio, sem falar nada, sabendo que Deus conhece aquilo que está no seu coração. Ele se sente tão cansado que não consegue nem falar nada. Você já teve esse tipo de oração? Que você não tinha nem o que falar para Deus, não conseguia nem falar porque a dor era tão intensa e tão terrível, que você não conseguia nem falar. Eu já tive isso. Você ajoelha e você só chora. Você não sabe. Você está em oração, mas você não fala nada. E a sua expectativa e esperança e consciência é que há um Deus que, tal como um pai que olha para um filho e sabe se ele está bem ou não, Deus é o pai que dos céus olha para nós e sabe. Está doendo, né? E eu sei o que é. Eu sei o que você está sofrendo. Charles Spurgeon, ao comentar esse versículo, ele afirma que em oração não precisamos falar nada, pois um relance de olhos diz tudo. Basta olharmos para Deus e Ele sabe exatamente o que estamos sentindo. Por isso que nós somos auxiliados pelo Espírito. Lembra-se daquilo que o apóstolo Paulo diz? Que o Espírito Santo também intercede por nós, porque tem vezes que nós nem sabemos como orar. Às vezes nós não sabemos explicar as coisas para Deus, argumentar para Deus. E o salmista simplesmente está assim, olhando para os céus, com as mãos levantadas, e não fala absolutamente nada. O fato, queridos, é que Deus conhece o que está dentro de nós, mesmo quando nós não temos muitas palavras para explicar. E é interessante que às vezes somos tão íntimos de uma pessoa, que quando nós olhamos para ela, nós já sabemos o que ela está pensando. Os maridos e esposas sabem exatamente como é isso. As mães em relação aos filhos, mais ainda. E o salmista está como essa pessoa, que olha para o céu sabendo que Deus sabe exatamente o que está no coração dele. Esse elevar de olhos não indica apenas que Deus sabe o que ele está sentindo, mas também que ele tem expectativa de que esse Deus que sabe o que ele está sentindo, também venha em auxílio a ele. E então, quando nós elevamos nossos olhos, tal como o salmista, nós demonstramos a nossa esperança, a esperança exclusiva do Senhor e a dependência de estarmos diante dele. Então, no versículo 2, ele descreve a forma como ele estava aguardando a ação de Deus em seu favor. Ele ilustra aqui essa espera através de uma ilustração da expectativa que o servo tem em relação ao seu Senhor. Vejam comigo o versículo 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Talvez a gente não entenda muito bem o que esse salmo está falando aqui, porque na nossa cultura nós não temos servos e senhores. Mas no Antigo Oriente, senhores e as suas esposas, descritas aqui como senhoras, eles tinham servos e servas, que atendiam às suas necessidades e exigências. Nós lemos, por exemplo, nas histórias dos patriarcas, que sempre uma mulher, quando casava, ela levava junto a sua serva, lembra-se? Sempre tinha essa figura do servo, do senhor e do servo e da serva com a sua senhora. E a imagem descrita aqui nesse salmo é como se o senhor ou a senhora de autoridade estivesse sentado em algum lugar, enquanto que os seus servos estão na frente dele, olhando para as mãos deles, aguardando algo. Naquela época, era muito comum que o senhor não falasse diretamente com o servo. Você já viu pessoas que dizem assim, eu não vou dirigir nem a minha palavra para você porque você não é digno? Então, dentro de uma estrutura social em que tinha um senhor e um servo, muitas vezes os senhores não dirigiam a palavra aos seus servos, mas haviam gestos que expressavam a vontade do Senhor em relação a servos. Até hoje, nós temos esse tipo de gestual. Por exemplo, quando você faz assim, você está chamando a pessoa, vem aqui. Ou quando você faz assim, você está mandando a pessoa parar. Quando você faz assim, você está dizendo não. Ou então, quando você faz assim, você está mandando a pessoa sair. Então, um servo naquela época, para saber exatamente o que o seu senhor mandava para ele e estabelecer para a vida dele, ficava de olho na mão do Senhor. Não olhava nos olhos do Senhor. Vocês sabem que não é desonroso olhar nos olhos do Senhor, é sempre a cabeça baixa, olhando para a mão do Senhor para saber exatamente o que o Senhor vai estabelecer. E diante disso, então, a obrigação do empregado era ficar
ali olhando para as mãos daquele, o seu senhor, esperando que ele decidisse exatamente o que ele iria fazer da vida, qual caminho, qual ação ele deveria ter. E Deus já viu e entendeu a nossa necessidade, mas nós ainda olhamos para ele, esperando que ele nos proteja e nos oriente. Além disso, João Calvino, comentando aqui esse salmo, ele destaca que o servo não tinha nenhum direito na sociedade. Então, a única forma de um escravo ou de um servo se defender era por meio da proteção dos seus senhores, por meio da mão dos seus senhores. Então, vemos aqui um servo desamparado, olhando para a mão do seu senhor, aguardando justamente ser protegido. Então, segundo o Salmo, nós vemos, em primeiro lugar, a importância de elevarmos nossos olhos a Deus, que está em um trono, porque Ele é o nosso Senhor. Mas também devemos fazer isso esperando ver a resposta dEle em relação à nossa situação. O primeiro versículo relata o olhar se voltar para o Senhor, enquanto que o segundo versículo, a expectativa da decisão e daquilo que o Senhor vai fazer na vida do servo de Deus. E é diante dessas circunstâncias que claramente Deus poderia responder de duas formas, no caso do salmista. Primeiro, tirando os inimigos e destruindo aqueles inimigos. Deus já havia feito isso em outros momentos, acabado com os inimigos do povo de Deus. Mas em outras vezes, Deus concede graça e misericórdia para que eles pudessem suportar tamanha oposição. Os irmãos se lembram de 2 Coríntios 12, 7 e 9, quando o apóstolo Paulo relata de um espinho na carne que ele tinha e que Deus simplesmente falou para ele: a minha graça te basta, você aguenta mais, fica firme aí. Então, a partir do versículo 3, vemos a segunda parte do Salmo, onde é descrito o clamor do salmista. O salmista clama por misericórdia de Deus no versículo 3. O texto diz assim: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. E o pedido de misericórdia é uma atitude de compaixão e ajuda para alguém que não merece. Quando você implora a Deus a misericórdia, você tem plena consciência de que você não merece absolutamente nada desse Deus. Tal como um servo diante do Senhor não merece nada, ele é indigno diante do Senhor. O salmista se apresenta diante de Deus e diz: Deus, tem misericórdia de mim. Você vê, claramente a imagem aqui é de uma pessoa que perdeu os seus direitos, de uma pessoa que está completamente alheia ao controle da sua vida. Por isso que ele diz: Deus, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa, tem misericórdia de mim. O salmista sabe que não merece nada de Deus, tal como um servo, e é por esse motivo que ele clama por misericórdia. E então, na segunda parte do versículo 3, ele fala o motivo pelo qual ele está clamando por misericórdia. Ele diz: pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Alguém já lhe desprezou alguma vez? É horrível, né? Mas imagine um tipo de desprezo onde há uma perseguição, onde as pessoas querem destruir você e a sua família. E ele fala não só que está lidando com desprezo, mas que ele estava farto de um desprezo. Você já chegou no limite em relação a uma pessoa? Essa expressão farto, várias vezes na Bíblia, ela é utilizada para se referir a pessoas que comem muito. Você já comeu muito que até a respiração ficou curta? Foi naquele self-service, botou estrogonofe com feijoada e lasanha, né, um salpicão, e fez aquela mistura, e você diz: meu Deus, por que eu fiz isso? E você não aguenta comer aquilo tudo, e você come, e você diz: já paguei por isso, e você fica aqui, ó. E na hora da sobremesa, você diz: meu Deus, não sei se tem espaço para sobremesa, você está farto, você já não aguenta mais nada. E o salmista está dizendo: eu estou farto de desprezo, eu não aguento mais tanto desprezo. Calvino destaca ainda que está farto aponta para algo que demora um longo período e de maneira contínua. Não apenas algo pontual, como o exemplo que eu dei, que você come, você está farto, mas você toma um engove, né, sei lá, anda um pouquinho, 2, 3 horas depois, né, tomou uma água com gás, uma Coca-Cola, e dá aquela rebatida. Mas ele está falando aqui de algo que está demorando muito tempo. Quem aqui já teve problema na vesícula? Sabe como é você comer e não fazer a digestão? A comida fica aqui, ó, o tempo todo. Ou até quem usou esses medicamentos para emagrecer.
você fica aqui com a comida o tempo todo. E o salmista está dizendo, eu estou farto disso. Eu já não aguento mais tanto desprezo em relação a mim. A mim aqui o salmista falando como povo de Deus. Ele é um porta-voz do povo de Deus. E então, no versículo 4, a mesma ideia está presente. Ele diz, a nossa alma está saturada. E todo mundo sabe aqui o que é uma coisa saturada, né? Que passou ali do limite. Ele fala que a alma dele está saturada disso. E ele fala ainda que ela está saturado do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Queridos, ele recebe o escárnio aqui, que é o menosprezo, a humilhação, daqueles que vivem de acordo com as suas vontades pecaminosas e não de acordo com a vontade de Deus. Ele recebe o desprezo, não daqueles que são humildes de espírito, não daqueles que são servos humildes do Senhor. Tal como o salmista se descreve na primeira parte do Salmo, como um escravo, como um servo que pede misericórdia ao Deus, que reconhece que é um pecador que não merece nada, mas ele está farto do desprezo daqueles que são soberbos, daqueles que o maltratam, daqueles que o tratam como violência, daqueles que estão agindo de maneira contrária à palavra de Deus. Meus queridos, o que esse texto traz de aplicações para as nossas vidas? E deixe-me então, como de costume, me focar apenas em 4 aplicações. A primeira aplicação que eu quero trazer para nós é que, por sermos crentes, estamos sujeitos a sofrer o escárnio e desprezo dos incrédulos. Um grande erro nosso é pensar que, porque abraçamos a fé em Cristo, porque temos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, Deus é obrigado a nos livrar de todo tipo de ultraje por seguirmos a Cristo. Ou até mesmo acharmos que as pessoas vão nos respeitar por causa do nosso caráter ilibado. Não, as pessoas não irão nos respeitar por causa disso. Pelo contrário, iremos sofrer escárnio e desprezo não poucas vezes. O fato de você ser crente não te dá imunidade contra o desprezo. Pelo contrário, as pessoas vão te desprezar justamente por você amar a Deus e fazer a vontade dele. Justamente por você vir todo domingo à igreja. Justamente porque você quer amar a Deus e servi-lo de todo o coração. Porque você quer a sua família aos pés do Senhor. As pessoas vão te desprezar justamente por aquilo que você mais ama, que é o Deus da sua salvação. Lembre-se que quando você passa por esse tipo de situação, de desprezo, de ultraje, essa não é a sua primeira experiência. Vocês podem se lembrar dos profetas de Deus que foram desprezados, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Lembrem-se dos apóstolos, mas principalmente, lembre-se daquele que foi o maior de todos desprezado. Lembre-se daquele que foi o maior de todos que sofreu escárnio dos soberbos. Lembre-se daquele que passou por diversas situações e que ficou farto de desprezo dos pecadores. Lembre-se do Senhor Jesus Cristo. Ninguém foi mais desprezado e perseguido do que ele. Até mesmo depois da sua morte. Irmãos, não deixaram nem o túmulo dele em paz. Até hoje não deixam o nome dele em paz. Até hoje as pessoas vão para um carnaval com um homem claramente homossexual, fazendo uma paródia dele. Até hoje, 2000 anos depois, as pessoas fazem o escárnio do mestre. E você acha que com você vai ser diferente? Não será. Tal como até hoje ele sofre o escárnio, nós também devemos sofrer como crentes. Nós também devemos ter a plena consciência que faz parte de ser um servo do homem de dores, de ser um servo daquele que, como um cordeiro, foi mudo para o matadouro, para ser sacrificado. Queridos, ao olharmos para Cristo, sofremos sabendo que o Deus que está nos céus tem misericórdia de nós.
Nós podemos lutar contra a amargura que muitas vezes pode tomar conta do nosso coração enquanto somos perseguidos. Sofremos perseguição por causa da nossa fé em Cristo. Mas quando nós oramos a Cristo, nós sabemos exatamente que Ele sabe do que eu estou falando. Quando você diz, Senhor, estou sendo perseguido por causa da minha fé no Senhor. Ele diz, meu filho, eu sei o que é isso. O nosso Senhor, Ele tem misericórdia e afeição a nós. E Ele sabe, Ele tem empatia, porque Ele sabe o que é ser perseguido e sofrer. Imagine hoje, esse Senhor assentado num alto e sublime trono, e os homens ainda fazem chacota dele. Ele que tem um cetro na sua mão. Um cetro de ferro descrito no Salmo 2. E com base naquilo que ele vai fazer na mão dele, com aquilo que está na mão dele, ele vai exercer o juízo sobre todos os inimigos do povo de Deus. Aquilo que Deus fez ao derrubar o Império Babilônico, aquele povo que subjugou o povo de Deus, Ele há de fazer no dia de Cristo. Não para que a gente tenha que lidar novamente com os samaritanos, mas para que a gente de fato experimente da paz. Para que de fato a gente caminhe até a Nova Jerusalém, entre nessa nova terra e possa ter paz nesse lugar. A terra que o Senhor nos garante, ela não tem inimigos. A terra que o Senhor nos garante, não somos nós que iremos conquistar e lutar contra aquele povo. Foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. E é por isso que nós podemos confiar nele. Devemos saber que a oposição contra a nossa fé, em última instância, é uma posição contra o Senhor e o seu ungido, como diz o Salmo 2. Se somos discípulos de Cristo, é assim que iremos enfrentar a hostilidade, o abandono, o escárnio, elevando os nossos olhos ao Senhor e aguardando a mão dele agir. A minha segunda aplicação é que nessa vida você passará por situações de extrema dificuldade, em que sentirá que chegou no limite. E aqui deixe-me ampliar o sentido daquilo que eu estou falando. Sim, o sentido imediato daquilo que o salmista está falando é a respeito de humilhação por causa da nossa fé em Cristo, ultraje por causa da nossa fé em Cristo. Por isso que ele fala que está farto e saturado disso. Mas você pode aplicar isso em outras coisas. É aquela doença que não te dá paz. É aquela situação na família que não lhe dá paz. É aquele casamento desajustado que lhe deixa farto, que lhe deixa saturado. Meus queridos, lembremos que nessa vida você sofrerá por dificuldade e que você passará por momentos assim. E é justamente em momentos assim que você não deve desistir ou se desesperar. Mas há algo que o salmista deixa bem claro aqui. Olhe para o trono. Olhe para aquele que habita no trono. Ainda que você não saiba como orar. Apenas que você só chore na presença dele. Apenas que você se ajoelhe apenas como expressão de humilhação na presença desse Deus. Fique em silêncio. E espere as bondosas mãos do Senhor. As mãos que foram furadas por mim e por você agirem em providência. Clame a Ele. Através da oração e do clamor ao Senhor, você perceberá que sempre pode suportar um pouco mais o ultraje e a dificuldade. Todas as vezes que você disser, Deus, aqui não dá mais. Já chega, né? Chega na presença dele. Ele vai te dizer, a minha graça te basta. O espinho na carne está doendo, mas há uma graça que é maior do que o espinho. Há uma graça que é maior do que a dor. Fica firme. Você pode pensar que já suportou tudo, mas a misericórdia de Deus faz com que você continue nessa peregrinação como um cristão, não sofrendo como um malfeitor ou como alguém que fez alguma coisa contrária à palavra de Deus, mas simplesmente você segue amando e servindo ao Senhor. Mas eu preciso falar também para as crianças e adolescentes que estão aqui na igreja nessa noite. Talvez vocês se comparem ao salmista, dizendo que você sofre porque você é um crente, ou você sofre bullying
porque as pessoas são más. Sim, as pessoas são más. Mas lembre-se que você muitas vezes pode ser aquele que é o soberbo descrito aqui. Lembre que você pode ser aquele que satura e deixa os outros fartos. Os amiguinhos na escola, quando você humilha, quando você fala coisas que não deve. Os amigos, os vizinhos, os primos novos. Você pode ser aquele que subjuga os outros com brincadeiras inadequadas. E queridos, isso pode acontecer até com adulto. Eu sei que eu estou falando com criança, porque parece que são as crianças que fazem esse tipo de coisa, né? Mas há adultos que fazem isso. Saturam os outros, irritando os outros, humilhando os outros, com piadas infames e humilhantes. Com xenofobia, com racismo, com comentários a respeito da pessoa, alguma questão do corpo da pessoa, da estética da pessoa, e você deixa a pessoa saturada, farta de ser tanto humilhada. Por isso, antes de você se colocar no papel do ultrajado, veja se não é você que tem ultrajado os outros. Mas a minha quarta e última aplicação é para você que está aqui conosco nessa noite e não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Possivelmente você já sofreu ao ponto de sentir que já chegou no seu limite. Mas eu preciso falar que há um tipo de sofrimento que é muito pior do que aquele sofrimento que você acha que chegou no seu limite. Que é o sofrimento de viver uma eternidade longe de Deus. De ser um daqueles que não reconhecem Jesus, o verdadeiro ultrajado e humilhado, descrito por meio desse salmo. Você precisa, nessa noite, se arrepender dos seus pecados, se render a Cristo, sabendo que Ele é gracioso, Ele é perdoador. E mude de lado. Se você é aquele que odeia os crentes, que não quer nada com o Evangelho, ou simplesmente que é indiferente em relação ao Evangelho, deixe-me falar da seriedade do perigo em que você está. Você precisa, nessa noite, ir para o lado daquele que foi humilhado e ultrajado na cruz do Calvário. Você precisa estar ao lado de Jesus Cristo, porque sim, Ele foi humilhado quando esteve aqui entre nós. Mas ao ressuscitar ao terceiro dia e ser assunto aos céus, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. E é por isso que sim, você pode suportar as humilhações aqui na terra. Você pode suportar o ultraje, porque Ele foi ultrajado. Mas lembre-se que se você morrer, ainda que você morra, você viverá. Porque Cristo é a ressurreição e a vida. E a única esperança que há para você é para que você bote a cara no pó enquanto ainda está aqui. Não seja um soberbo, tal como descrito no Salmo, mas seja humilde e se humilhe diante do Senhor dos Senhores, para que Ele então te exalte, para que no dia de Cristo você encontre a verdadeira misericórdia e tudo aquilo que você um dia foi farto, do desprezo daqueles que não gostam dos crentes, daquilo que você foi farto, da situação difícil na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Tudo isso não passará de uma lembrança, em que você vai lembrar que a graça de Deus lhe sustentou, que a graça de Deus foi o bastante para você, para que você pudesse caminhar, tal como os peregrinos judeus, em direção à Nova Jerusalém. E lá estaremos, ao lado do Rei, que não deixará que nenhum dos seus inimigos, que nenhum culto espúrio, culto imundo, esteja naquele local. Mas apenas o único e verdadeiro Deus, e o único culto puro, vai ser prestado naquele lugar, para todo e todo sempre. A Cristo seja a honra e a glória, hoje e para sempre. Oremos, queridos.